Começamos hoje com a nossa sequência de conteúdos dos 12 princípios para o fim da candidíase e síndrome fúngica. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, candidíase e tudo que envolve um estilo de vida saudável, inclusive a terapia nutricional antifúngica. Sejam muito bem-vindas. Conversaremos sobre o princípio 1, serão 12 princípios acompanhados aí de conteúdo à noite. Para quem não sabe do que se trata, isso daqui que eu estou fazendo, isso é um pré-evento para que você receba mais orientação, mais instrução, para quando chegar no dia do evento ali, do fim da candidíase, você já tem uma base muito bem construída para resolver de vez esses sinais e sintomas que te incomodam, que pode ser desde a candidíase, como o conjunto de sinais e sintomas que é a síndrome fúngica, que está relacionado com candidíase, micose e outras queixas que muitas vezes a pessoa se acostuma e acha que é normal, que é comum ter essas queixas e vive assim, deixa a vida levar e falar, é assim, sempre foi assim, nunca achei que isso fosse um problema, mas agora, a partir do momento que você vai recebendo orientação, recebendo a bagagem, você vai percebendo que isso não é normal, que você pode viver uma vida ótima, mas que para isso você precisa apagar aquilo que você acreditava que era o correto, que muitas vezes eu acreditei que era o correto também, uma base de informação, tanto de orientação de estilo de vida, de alimentação, daquilo que traz felicidade, que inclusive hoje o princípio número 1, vou até colocar aqui fixo, para quem entrar depois saber do que nós estamos falando, que é a serotonina. Serotonina e candidíase. O que será que tem a ver serotonina e candidíase? Qual é a relação disso? É o nosso princípio número 1. Deixa eu fixar aqui o comentário. Muito bom dia. Quem assistiu o conteúdo de ontem? Quem está aqui e assistiu o conteúdo de ontem? Coloca aqui nos comentários para eu saber, por favor. Ou quem tá boiando nem sabe do que se trata. Quem tá só pingando aqui e não sabe nem o que aconteceu ontem, tudo bem, coloca aqui para eu saber também. Ah, Luciana estava, Vanessa também, obrigada. Sara, maravilha. Então, quem estava ontem, assistiu o conteúdo, entendeu que a gente tem uma base fisiológica que precisa ser suprida, precisa ser nutrida, que essa hierarquia da nossa existência, ela só vai se complementando, a gente só consegue exercer a vida no nosso máximo conforme essa hierarquia vai sendo preenchida. E veja só, se eu sempre vivo adoecendo, se eu vivo em constante insatisfação, vivo cheia de sinais e sintomas, essa base, essa hierarquia não acontece. Eu vivo frustrada e com várias insatisfações com o passar dos meses, dos anos. Parece que todo ano é igual, todo ano se repete. E mesmo você sentindo que está fazendo certas coisas diferentes, não muda, o ciclo se repete. E aí que entra a correção a nível celular, de uma palavra de forma bem simples para você compreender, que isso fique muito visível aí na sua rotina, é que uma correção daquilo que eu consigo reconstruir dentro do que faz o meu corpo se mover, faz com que meu corpo tenha saúde, isso é chamado a nível celular. Lembrando lá da nossa aula de ciência, quando a gente estudava as mitocôndrias, vocês lembram disso? Então, é como se a gente desse instrumentos para uma orquestra. E aí a música pode ser aprendida e tocada. É assim que acontece com o nosso corpo. E partindo disso, do que a gente conversou ontem, indo para o nosso princípio número 1, falando de serotonina e candidíase e síndrome fúngica aqui para vocês, uma pessoa que vive com quadro de candidíase de repetição ou micose, infecções de repetições que estão relacionadas à síndrome fúngica, seja dermatite, caspa, alergia, descamações, alternância intestinal, enfim, problema no cabelo, problema nas unhas, é bem possível que essa pessoa tenha algum problema na produção de serotonina dela, porque ela vive sempre para baixo, ela vive sempre down, ela pode até viver certos momentos de felicidade, mas a maioria dos momentos está sendo insatisfatório. Tem alguma coisa que não preenche. E essa pessoa ela vai ficando cada vez mais cabisbaixa,
com uma sensação de que não vale se cuidar. Então ela vai ficando cada vez mais para baixo no sentido literal e também corporal. E isso envolve serotonina. E eu vou explicar aqui hoje para você que está aqui como que você vai modular essa serotonina para a partir de agora você começar a ter uma postura diferente diante ao quadro, para que fique cada vez mais fácil você eliminar esse biofilme de fungos que está te atormentando. Então é um antídoto para o caos, é uma pitada para o caos todos os dias. E aí esse caos vai voltando ao equilíbrio, vai voltando à normalidade, que é botar o corpo para funcionar. O seu corpo foi feito para funcionar, ele não foi feito para ficar sem disfunção. Então você tem a capacidade de recuperar isso. O que estava faltando eram as ferramentas, as orientações corretas, tá bem? Então, partindo disso, essa pessoa tá para baixo, tá cabisbaixa, com postura de uma pessoa que está em constante adoecimento, seja ela porque tem diagnóstico de um quadro autoimune, seja ela porque está só com quadro de candidíase. Por que eu falo da autoimune? Porque tem pessoas que têm o quadro de candidíase e tem quadro de autoimune associado também. E tem pessoas que têm outras doenças, não necessariamente autoimune, mas tem outros diagnósticos. E essa postura diante a vida faz com que o cérebro veja as coisas de forma negativa. Veja, o nosso cérebro, ele demanda muito nutriente, muita energia nossa todos os dias. Então, para eu estar aqui falando, conversando com vocês, me expressando, sendo que ontem eu comecei a fazer isso também, comecei a trazer aqui conteúdos, e a partir do momento que eu não tenho substrato, nutrientes para isso, esse processo fica muito difícil eu ensinar, eu repassar a informação que eu sei. Então, o nosso cérebro demanda muita energia do nosso corpo. Imagina a situação, se eu estou em constante adoecimento, estou cabisbaixa, estou com a postura retraída, ainda não forneço os nutrientes para essa base fisiológica que nós conversamos ontem, que é a base da nossa pirâmide, da hierarquia de necessidades. Eu não dou para o meu cérebro aquilo que ele precisa para funcionar. Esse quadro de candidíase vai piorar ou vai melhorar? O quadro de síndrome fúngica vai piorar ou vai melhorar? Cada vez vai ficar pior. Com os anos de vida de envelhecimento, melhorar não vai. Vai cada vez ficar pior. E digo mais, uma pessoa que não enxerga esse cenário, você que está aqui, você já está com um caminho diferente. Você já está no caminho diferente para resolver isso. Mas a pessoa que não enxerga esse cenário, ela lá na frente, por exemplo, colhe uma doença de Alzheimer, isso é um exemplo, tá? Não é que vai acontecer com você, não. Como eu disse, você já está recebendo uma informação diferente. Ela colhe uma doença de Alzheimer e muitas vezes isso podia ser prevenido, totalmente prevenido, se ela tivesse enxergado essa base aqui que precisa ser corrigida, essa base fisiológica e também nutricional e também de postura, porque o Alzheimer nada mais é que um diabetes do tipo 3. Que é resultado de uma insulina alta. E a insulina alta é um dos problemas que causa a candidíase de repetição. E também é um dos problemas que faz você querer consumir alimentos ultraprocessados, refinados o tempo todo, para talvez suprir essa serotonina que está baixa. Acompanhou o raciocínio? Então, eu estou para baixo, estou deprimida, estou com meus ombros curvados à vida, estou numa sensação de que tudo que eu faço não corrige o meu problema, porque até então a bagagem que eu tinha do que era correção era na farmácia. Eu fico ali com a minha serotonina cada vez mais baixa, eu fico querendo suprir essa baixa de serotonina, de infelicidade, com alimentos. Então, eu quero buscar corrigir uma situação que está ruim, ou uma sensação que está ruim, ou às vezes, um exemplo, você está num local que o local não está muito bom, não está legal, aí vai suprir isso com comida ou com álcool, com alguma coisa que vai mascarar isso. Isso impacta na sua insulina, que isso vai impactar na sua serotonina de forma negativa, porque não é o natural. Eu vou falar os alimentos que você pode inserir para estimular essa serotonina, a gente vai chegar lá. E com isso, com o passar dos meses e dos anos, isso vai impactando cada vez mais o seu cérebro. As conexões, os neurotransmissores, porque os neurotransmissores dependem do eixo intestino-cérebro. Eu fiquei aqui com a mão fazendo assim. Depende do eixo intestino-cérebro.
Então, o estado de infelicidade que a infecção fúngica de repetição causa pode te levar a fazer escolhas ruins alimentares para tentar suprir essa recaptação de serotonina, que muitas pessoas, inclusive, vão em busca de medicações, porque tem um problema na captação, então isso acaba sendo mais grave, e essa pessoa vai receber uma prescrição de um antidepressivo. Mas por quê? Porque a base fisiológica não foi corrigida. É aquilo que a gente conversou ontem. O mínimo por ela não foi feito. E se o mínimo não foi feito na hierarquia de necessidades, a medicação para suprir essa recaptação de serotonina desse estado de infelicidade vai fazer isso por essa pessoa? Isoladamente? Assim como usar um antifúngico de repetição isoladamente vai corrigir isso? Ou um probiótico, qualquer coisa que seja isolado, não vai. O estado de insatisfação vai permanecer. E é por isso que a correção daquilo que vem antes precisa ser feito. O precisa não é que você que está aqui é obrigada, você não é obrigada a nada. Nós não somos obrigados a nada na Terra. Agora, o que a gente tem que enxergar diante dos nossos objetivos, então daquilo que você quer para o mês de maio, para o mês de junho, para esse primeiro semestre de 2022, o que você quer como um retorno, uma recompensa, se eu quero mais momentos de felicidade, se eu quero ter mais saúde, se eu não quero ter as infecções de repetição, eu preciso corrigir, eu preciso ficar de olho nesse princípio 1, que é a serotonina. E qual é outra coisa, outras situações que fazem com que essa serotonina fique impactada? Podem ser, muitas vezes, uma bagagem que você traz desde a infância ou da adolescência, que isso pode ser corrigido desde que tenha um entendimento. Por exemplo, se você passou por situações ruins de forma persistente, seja um bullying na escola, um bullying na adolescência. O bullying que eu falo não é o que é básico que a gente acaba passando, todos nós já passamos por alguma situação assim. Por exemplo, eu estudei num colégio que as pessoas, a grande maioria das pessoas eram diferentes de mim, porque era um bairro, eu morava no Campo Limpo, subúrbio de São Paulo, então é um bairro pobre, mas porém a escola que eu estudava era uma escola que pessoas não tão pobres estudavam nessa escola. Só que eu vinha de uma família, pai analfabeto, meus pais trabalhavam em lanchonete, era diferente da realidade de muitas pessoas da minha sala de aula. Então, quando vinham alguns comparativos, algumas zoações, eu ficava ali numa situação que não era um bullying profundo, como muitas pessoas acabam sofrendo, principalmente pessoas que têm obesidade, enfim, mas acaba gerando algumas questões que para uma criança que não conversa, que não se expressa, isso pode gerar um problema. Eu, no meu caso, eu era aquela que ia pra cima, então eu não escondia a minha raiva. Isso por um lado é bom, isso por outro é ruim, isso nem sempre é tão bom. Então, diante daquilo que você passou na sua vida, pode ter impactado na sua produção de serotonina. Você já reparou pessoas que naturalmente elas já são curvadas? Igual eu citei aqui pra vocês. A pessoa é curvada, não tem postura para a vida, quase não anda de cabeça ereta, olhando para frente, está sempre olhando para baixo, sempre com os ombros curvados, com uma sensação de peso mesmo, como se a pessoa carregasse peso a mais. Você se sente assim? Você conhece alguém? Você visualizando alguém? Ou você percebe que essa questão da postura está presente aí na tua vida? Bom dia, Ana. Bom dia, Mili. Isso, o jeito que a gente se posiciona para a vida no dia a dia tem relação também com a produção de serotonina, que vai ajudar ou vai atrapalhar no combate aí ao biofilme de fungos, no controle da desbiose. A palavra desbiose quer dizer desequilíbrio. Então, já trago aqui uma primeira informação antes da gente entrar na parte dos alimentos, que é, tua postura, ela precisa ser corrigida. Ai, Sheila, eu não tenho vontade de ficar com a postura reta e tudo mais. Se corrige. Todo dia pensa nisso. Todo dia coloca alguma coisa, um lembrete, um papel, escreve isso para você corrigir a sua postura diante a vida. Sua postura diante a vida precisa ser de uma mulher vitoriosa.
uma mulher que vai resolver o problema, uma mulher que não vai viver com quadro de infecção fúngica de repetição. Para aí sim você saber o que comer. Que adianta você comer o alimento ali toda fechada, toda, eu não melhoro, isso aqui não é para mim, isso aqui não funciona. Não, isso não mais. Quando a gente está doente, quando a gente está passando pelo um quadro de infecção de repetição, a gente entra nessa postura porque a nossa postura infantil faz parte do processo. Dói mesmo, a gente sofre. Mas esse sofrimento ele precisa ser modulado e controlado. Porque se você permanece nesse estado de sofrimento, você não tem o controle da sua serotonina. E aí você vai em busca, talvez, de uma medicação para essa recaptação de serotonina. Então, a busca lá do Prozac, enfim, das medicações aí que vão querer fazer essa recaptação artificial. Só que aquilo que para o nosso corpo não é natural, uma coisa é eu comer um alimento que estimula a serotonina. Uma coisa é eu pisar numa grama, eu ver a natureza, eu fazer o exercício, o movimento do corpo para estimular essa serotonina. Eu dormir adequadamente para estimular a serotonina. Porque se eu durmo, estimulo serotonina, eu estimulo melatonina, chega à noite eu tenho um sono reparador. Isso não aconteceu comigo ontem, mas hoje aconteceu, porque ontem eu fiquei resolvendo várias coisas. Inclusive fiquei assistindo um negócio de metaverso que me deixou assim pilhada e por isso que eu dormi mal. Então isso é uma outra coisa que a gente precisa se policiar. Aquilo que a gente visualiza antes de dormir vai impactar na nossa melatonina, na glândula pineal, e isso pode no dia seguinte interferir na nossa produção de serotonina. Então todos os dias a gente pode fazer pequenas, por isso que os princípios, eles entrarão aqui para vocês, um por vez, um pouquinho todos os dias, porque todos os dias a gente consegue contribuir para a nossa saúde com aquilo que a gente tem na nossa rotina. Então, a primeira coisa, postura. Já corrigiu aí a postura? Vamos entrar nos alimentos, vou falar agora. Então, corrige a sua postura. E por mais que você tenha sofrido situações, repetições de palavras negativas por outras pessoas, situações que mexeram com a sua estima, com aquilo que você tem que acreditar que você é e não o que o outro fala que você é. Você tem que acreditar que você é boa, você tem que acreditar que você vai fazer isso, aquilo. Caso contrário, se você acredita no que o outro fala de você, tua serotonina vai pro chão. Você pode comer o alimento que for. Então, a repetição daquilo que você quer pra você, ela precisa ser feita e executada também, tá? Então, precisamos da serotonina, tô olhando aqui pra ver se eu não esqueci de falar nada pra vocês. Precisamos da serotonina para a produção de melatonina, para que à noite você tenha aí um sono reparador e com isso você consiga regenerar o funcionamento do seu corpo. Caso contrário, não tem eliminação de biofilme de fungos, tá? Então não se esqueça disso. Alimentos básicos que você pode começar ingerindo aí no teu café da manhã, inclusive, já pode colocar hoje, parte 1, a gente vai falar de construtor, parte 2, alimento regulador, que os dois são importantes para você ter uma boa produção de serotonina. Sem os alimentos construtores, então, proteínas, você não tem produção de serotonina. Aí você vai falar assim, Sheila, mas eu como proteína todos os dias. Eu como proteína no meu almoço, no meu jantar, enfim. Porém, você está distribuindo essas proteínas. Então, no momento que você sente fome e você come proteína, reflete aí. Estou com fome. Então, o primeiro alimento que eu vou consumir, colocar dentro da minha rotina, eu penso sempre nessa proteína para ajudar na produção de serotonina. Porque sem proteína, sem serotonina. Repete aí, sem proteína, sem serotonina. Quer dizer que precisa exagerar na proteína? Não, quer dizer que você precisa comer, tá com fome, você precisa comer, ter uma fonte de proteína aí associada à sua alimentação. Proteína entra ovos, carne, frango, peixe, leguminosas. Tá? Não tem nada de outro mundo. É o básico. Carne, frango, peixe, ovos e leguminosas, que é o grupo do feijão. Essas são as fontes de proteína da terra que Deus mandou. Tá? E se você não tem apetite, não gosta de comer, não quer comer, você entra com plano B, entra com suplementos. Sem proteína, sem serotonina. Até rimou. 2.
Queijo entra, Carla. Mas como há pessoas que têm alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose, eu não coloco aqui como uma opção número 1, né? Como as outras fontes de proteína. É isso. Se você tolera bem queijo, se você não tem alergia ao queijo, como queijo. Quando eu fiz o meu processo de síndrome fúngica, eu comia queijo. Hoje eu raramente como. Por que, Sheila, raramente você come? Porque minha pele fica ótima sem queijo e derivados. É por isso que minha saúde fica ótima. Mas na época que eu estava vivendo a síndrome fúngica, a fome era tanta, porque o biofilme de fungos em algumas pessoas tira a fome, em outras pessoas dá mais fome. No meu caso, eu era um monstrengo de fome. Então eu tinha uma necessidade de comer volumes de comida grandes. E para me trazer saciedade, eu usava a proteína do leite. E funciona, tá? Desde que você saiba fazer o equilíbrio dentro do método, na parte de terapia nutricional, vocês recebem a orientação certinha de como vocês podem construir a alimentação, tá? Aqui hoje nós estamos falando de princípios, uma base a ser construída, e aí essa parte futura a gente entra mais lá na frente, tá certo? Mas já sabendo essa base aqui dos princípios, você já vai começar o seu plantio para você ter uma grande colheita depois e voltar aqui e me contar, tá certo? Outros alimentos fontes aí que ajudam a produção de serotonina, que tem aminoácidos que vão ajudar nessa produção de serotonina. Banana, abacate. Muito fácil, muito simples. Então pense em 2. Eu não vou nem falar mais, vou falar só esses 2 que já fica muito simples de você organizar na sua ida ao supermercado. Então, quando você quer algo prático, você vai comer a banana. Quando você quer algo que te dá uma sustentação, te dá uma saciedade, você entra com abacate aí na sua alimentação. Ah, gente, que coisa maravilhosa. Tá? E com isso, associado a nutrientes que vão estimular essa produção de serotonina, que vão estimular o prazer, você tendo uma postura melhor diante a vida, que eu sei que nem sempre é fácil, não é todos os dias que a gente vai sair com os ombros assim e vai falar, nossa, hoje eu tô demais, hoje eu vou arrasar para a vida. Mas mesmo quando a gente não está, a gente precisa adotar essa postura. Porque isso vai modular o nosso cérebro, os nossos neurotransmissores. Então, a repetição, a reprodução de que está bem, ajuda nessa produção. A reprodução de que tudo vai mal, de que eu tô pra baixo, sabe? Todos os dias emojis chorosos para todos os lados. Isso não pode acontecer se você quer aí ter o fim da candidíase e da síndrome fúngica. Situações tristes, elas precisam ser vividas, fazem parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. Chorar dentro do chuveiro, na cama, essas situações, isso todos nós passamos, tá tudo certo. Chorar, às vezes, inclusive em live, isso acontece também. Mas a postura diante a vida precisa ser uma postura de produção de serotonina, tá? Então, vamos adotar essa postura. Patrícia perguntou aqui, banana não é mal para candidíase? Gente, essa visão de alimento vilão para candidíase, isso vem daquilo... eu até separei uma frase que vem de encontro aqui a esse comentário. O que nos causa problema não é o que não sabemos. É o que temos certeza que sabemos que ao final não é verdade. Vocês acham que uma banana tem o poder de causar uma síndrome fúngica, uma candidíase na pessoa? Coloquem aqui nos comentários. O que me causou candidíase e síndrome fúngica foi comer banana. O que me causou candidíase e síndrome fúngica foi comer aquele pedaço de manga. Foi isso que causou a candidíase. Foi isso que trouxe o problema aqui. Não é. Não foi isso. E você sabe que não foi. E você não pode ficar com medo de alimentos que nutrem o seu corpo. É claro que dentro da terapia nutricional há orientações de alimentos que fermentam, alimentos que podem dificultar o processo, mas não é porque eles são os vilões. É porque o que aconteceu durante a tua vida, a repetição de medicações, o desgaste do teu corpo, faz com que nesse momento você não responda bem a alguns alimentos. Mas não é a banana. Coma a banana em paz. Coloca aí. Coma a banana em paz.
coma as proteínas em paz, o abacate em paz. É claro que individualmente, conforme vocês forem recebendo aqui os princípios que a gente for conversando, vocês vão fazendo uma autoanálise e vão sentindo o corpo de vocês. Vão sentindo a resposta, vão observando, vão voltando a ter o controle sobre o funcionamento do seu próprio corpo. Porque a partir do momento que você está ainda num piloto automático, principalmente com baixa serotonina, você não consegue nem perceber o que está acontecendo. Subiu a serotonina, você melhora a melatonina, você entra num estado de paz interior mesmo. E essa paz interior é de extrema importância com as nossas ondulações hormonais, que a gente vai conversar aí dentro dos princípios também, tá certo? Isso faz você triunfar, porque ninguém que fica parado triunfa. Então, ninguém que está ali fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas atitudes, está colhendo resultados ruins, vai triunfar porque ela está fazendo a mesma coisa. Você que está aqui já não está mais nesse loop, tá certo? Então, princípio número 1, anotaram, fizeram registro disso. Serotonina, tá certo? Vamos estimular a nossa serotonina, o nosso bem-estar, com as ferramentas que a gente tem diante da situação que nós estamos vivendo. Feito melhor do que perfeito. Então, veja o cenário que você está e coloque isso em prática, tá certo? E lembre-se que sua serotonina só estará ali no seu ápice se a sua melatonina também estiver bem. A gente vai entrar depois na pauta melatonina, tá? Mas isso é dia e noite. Como se fosse yin yang, feminino e masculino, dia e noite. Serotonina e melatonina. E o básico que você pode fazer por isso, postura, cabeça ereta. Então, melhora aí a postura, coma os alimentos que estimulam a serotonina, esteja ali no momento presente, pensando de forma positiva, mesmo que tudo esteja sendo devastador, tenta achar uma forma de você encarar isso de forma positiva, para que você mantenha a sua serotonina equilibrada e no controle, para você eliminar esse biofilme de fungos, tá bem? Cada dia um princípio, e eu vou entrar em outras partes, ver aqui os comentários de vocês sobre exercício, sobre alimentos específicos, a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Sim, o movimento do corpo é o mínimo que a gente pode fazer para estimular a serotonina, tá? Porque nós somos caçadores-coletores. O que quer dizer o caçador-coletor? A gente não foi feito para ficar parado. Em algum momento vai dar bug. Se a gente ficar parado, vai dar bug aí no ser humano. É por isso que tem algumas pessoas com tantas doenças crônicas. Doença crônica nada mais é que a doença do estilo de vida. Não é porque foi determinado a ter a doença. É a doença do estilo de vida, que é incompatível com o ser humano. Tá bem? E quanto à questão da serotonina, eu vi algumas pessoas falando de remédio. Não estou estimulando que você, se você toma remédio para depressão, para ansiedade, não estou estimulando que você interrompa o uso dessas medicações de forma alguma. O que eu quero que você, a partir de agora, enxergue, analise, a base que nós conversamos ontem, a base fisiológica. Se você foi ensinada por alguém a corrigir essa base antes de começar a usar a medicação de forma crônica. Porque se não foi, aí você já encontrou o primeiro problema. E é por isso que essa infecção fúngica também não vai embora. Lembre-se que uma pessoa que está com baixa serotonina, ela vai buscar refúgio em alimentos que tragam conforto, isso repetidamente. Isso faz com que o biofilme de fungo aumente, porque a insulina se mantém alta e, consequentemente, lá na frente, num futuro não tão distante, o risco de diabetes do tipo 3 pode acontecer, que é o risco de doença de Alzheimer, que é demência. E isso você não quer para sua vida, tenho certeza. E você estando aqui recebendo essa informação e virando essas chaves, você vai transformar aí o seu estilo de vida, se desejar. Se não desejar transformar totalmente o estilo de vida, também não tem problema, mas para vencer candidíase e síndrome fúngica, isso será o suficiente, tá bem? Um grande beijo a vocês, até amanhã, e não se esqueça dessa frase: o que nos causa problema não é o que não sabemos, é o que temos certeza que sabemos, que ao final não é verdade.
Então, a hora da limpeza daquilo que você acreditava que era o perfeito, que era o correto, que você estava fazendo tudo certo e não resolveu o seu problema, hora de limpar isso. Porque o que nos causa problema não é o que não sabemos, e sim aquilo que a gente acredita que sabe e que no fim não é verdade. Até amanhã, às 7h29 e à noite, live hoje com a doutora Camila, ginecologista, às 9h09 aqui no Instagram. Um grande beijo e seguimos!